Independe da lei. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo de Romanos, hoje o capítulo 3. Mas antes é necessário lembrarmos daquilo que temos recomendado, sugerido aos irmãos, que é que você leia a Bíblia toda. E para isso nós temos sugerido a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente também tem pedido que você não apenas curta esse vídeo, mas também compartilhe com as pessoas do seu convívio para que elas também sejam abençoadas. E nós temos sugerido que você participe de um dos estudos que são disponibilizados ali na igreja. Então, na segunda-feira à tarde, nós temos estudado o Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite, a gente tem estudado Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8, a gente tem estudado o Sermão do Monte. Na quinta-feira, à tarde e à noite, nós temos estudado o livro de Atos. E aos domingos, 1 Pedro. Então, participe de um desses estudos, porque certamente você será edificado, abençoado, vai adquirir mais conhecimento. Então, participe de um dos estudos. E depois dessas sugestões, orientações, pedidos, vamos ao texto então de hoje, Romanos capítulo 3, e eu quero compartilhar com você do versículo 21 até o versículo 24 e depois o versículo 27 e 28, que fala: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 27 diz: Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obra da lei. Diante desse texto, nós vamos frisar aqui o que já temos falado desde o início do livro de Romanos, várias vezes também ali no livro de Atos, que a justificação do homem é pela fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Acreditar em Jesus Cristo. Acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar, independente da obediência à lei. Mas como a gente tem falado e sugerido aí a leitura também aí do livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, no primeiro capítulo desse livro, Bonhoeffer diz que a salvação é de graça, mas ela não é barata, ela custou caro. Mas a gente precisa entender então que a condição de todos os homens é essa, a de pecador. Então, por isso, a gente falou aqui no áudio de ontem que o John Stott vai falar então que no capítulo 1, do versículo 1 até o final, do versículo 18 até o final do capítulo 1, o Paulo está tratando ali do gentio. Depois, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, ele está
falando a respeito daquele que se acha moralmente correto. E depois aí do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 20 aqui do capítulo 3, ele está falando a respeito do judeu. Paulo fala no capítulo 2 que a lei ela está gravada no coração de todo homem. Então nós já sabemos o que é errado. A lei apenas ratifica, endossa o que o Senhor já tem falado, e como Paulo trata aqui também, a nossa consciência já tem falado conosco. Então ele apenas é colocado então ali na na pedra, né? A letra que é a letra que mata, que é a lei que traz a punição, que traz a pena de morte, ela que foi colocada ali, escrita, grafada na pedra, como Paulo vai falar ali em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, aliás, desculpa, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que é a letra mata, é a lei mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito Santo que é colocado em nós, que é o nosso selo, a nossa garantia, ele que nos dá a vida através da fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus é nós compreendermos que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar e não tem nada que a gente acrescente na nossa salvação. É única e exclusivamente a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. O que acontece, então, como eu já falei aqui, citando Dietrich Bonhoeffer, é que a salvação ela é de graça, mas ela não é barata. Aqui eu fiz questão aqui de ler o versículo 28, que fala que é, é, pois, vou reler aqui o versículo 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. É independente da obediência à lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Se a gente guarda o sétimo mandamento, que é não adulterarás, a gente não consegue guardar o nono mandamento, que é não dirás falso. A gente gosta de uma fofoca, a gente pratica a fofoca sem peso na consciência, não é assim? A gente fala e nada nos acusa, não é assim? A gente fala como se a gente estivesse correto. E o que é a fofoca? Nada mais é do que nós falarmos de alguma coisa sem termos prova de que aquilo é verdade. Então, atualizando aí essa nomenclatura, seria a fake news. Fake news, por quê? Porque a gente fala sem ter certeza, a gente fala daquilo que a gente não viu, fala daquilo que a gente não ouviu, e a gente não acha que isso é pecado, sendo que é pecado. Então, a gente tem várias coisas no nosso dia a dia que a gente vai fazendo e que a gente vai percebendo que é pecado. A gente não peca os grandes pecados. A gente não peca o não matarás, ou não adulterarás. Não é assim? Porque a gente acha então que porque a gente não mata e porque a gente não adultera, que então nós estamos livres dessa ira vindoura. E o que nos livra dessa ira vindoura não é a prática dessa parte da lei, mas é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Então, nós precisamos dar glória a Deus o tempo inteiro pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Nós precisamos agradecer, sermos gratos, termos atitude de quem é grato o tempo inteiro. Nós não podemos murmurar. Por quê? Porque o que Jesus fez por nós é impagável. Então, nós precisamos ser gratos, nós precisamos orar, nós precisamos nos relacionar com Deus através da leitura da Bíblia, lendo a Bíblia e entendendo essa mensagem, porque quando a gente fala que não é necessário fazer nada para ser salvo,
Isso nos humilha, porque como assim eu não tenho que fazer nada para ser salvo? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que devolver para Deus alguma coisa. E a gente nunca vai conseguir pagar nada do que Deus fez para nós. Porque tudo que nós temos vem dele, a gente precisa reconhecer, começando pela salvação. A salvação vem dele. Se você tem uma casa, vem dele. Se você tem um emprego, vem dele, porque é ele que abre porta e é ele que fecha a porta. Se você tem um bom salário, ou se você tem um salário, qualquer que seja o seu salário, vem dele. Se você tem vida, se você tem saúde, se você tem o que comer, se você tem o que beber, se você tem o que vestir, vem tudo dele. É isso que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34. E ele ainda fala para nós não andarmos ansiosos por comida, bebida e roupa, porque Deus vai dar. Nós temos que estar preocupados em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou como Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, desenvolva a sua salvação. Então entenda, meu irmão, essa é a minha proposta que hoje, mais uma vez, entenda que ninguém é justificado pela obediência à lei, porque nós não conseguimos. A gente consegue cumprir um mandamento, mas a gente não consegue cumprir o outro mandamento. Então a gente precisa se render e sermos gratos em tudo, ser gratos o tempo inteiro, ser gratos sempre. E mesmo assim nós não conseguimos. A gente tem que pedir ao Senhor para que Ele venha nos ajudar a sermos gratos a Ele pelo que Ele fez, faz e fará por nós. Que o Senhor te abençoe.